Imagine um animal que pesa até 600 quilos, não tem predador natural, se move devagar, passa a vida comendo plantas aquáticas, e mesmo assim está ameaçado de extinção. Esse animal existe, e vive no Brasil, é o peixe-boi, o maior herbívoro aquático do continente. Ele habita os rios da Amazônia e o litoral do Nordeste, é parente distante do elefante, e foi a inspiração real por trás da lenda das sereias. Hoje você vai entender por que esse gigante manso está desaparecendo, o que o distingue de qualquer outro mamífero aquático do Brasil, e como o país tenta salvar o que sobrou dessas populações antes que seja tarde. No Brasil vivem duas espécies diferentes de peixe-boi, e elas praticamente não se encontram. O peixe-boi da Amazônia, de nome científico Trichechus inundis, vive exclusivamente em água doce, nas bacias dos rios Amazonas e Solimões e seus afluentes. É a menor das espécies do gênero, machos e fêmeas adultos pesam entre 150 e 300 kg em média, podendo chegar a 450. Já o peixe-boi marinho, Trichechus manatus, habita águas costeiras, estuários e lagoas no litoral nordestino, do Pará ao Alagoas. Esse é maior, podendo ultrapassar 400 kg e chegar a mais de 3 metros. As duas espécies têm histórias evolutivas próprias, comportamentos distintos e enfrentam ameaças diferentes, mas compartilham o mesmo status crítico no Brasil. O peixe-boi pertence à ordem Sirenia, que inclui apenas 4 espécies vivas do mundo, as 3 do gênero Trichechus e o do gongo. Esses animais não são parentes próximos dos golfinhos nem das baleias, sua linhagem evolutiva compartilha ancestral comum com os elefantes e as iracas, aqueles mamíferos parecidos com ratos gordos que vivem nas rochas da África. Evidências fósseis mostram que os ancestrais dos peixe-bois viveram em terra, com 4 patas, e foram progressivamente se adaptando à vida aquática ao longo de dezenas de milhões de anos. Hoje não resta nenhum membro dessa linhagem em terra. O peixe-boi guarda essa história no esqueleto, tem ossos de nadadeiras dianteiras que guardam estrutura de dedos fundidos, e ainda carrega resquícios de cintura pélvica rudimentar escondidos dentro do corpo. O peixe-boi é um herbívoro dedicado. No litoral e em estuários, o peixe-boi marinho se alimenta principalmente de fanerógamas marinhas, as conhecidas gramas do mar. Na Amazônia, o peixe-boi da Amazônia consome macrófitas aquáticas, plantas como aguapé, a salvínia e diversas espécies de capim aquático que crescem sobre as águas dos igapós e várzeas. Um adulto pode ingerir entre 5 e 10% do peso corporal em vegetação por dia, o que equivale a 20 ou 30 quilos de plantas. Esse consumo maciço faz do peixe-boi um modelador ativo de ambientes aquáticos. O controle das macrófitas que ele exerce ajuda a evitar o supercrescimento de plantas que poderia sufocar outros organismos e reduzir a oxigenação da água. Ao comer, o peixe-boi presta um serviço ecológico silencioso mas real. Os primeiros europeus que navegaram pelo Atlântico tropical e pelas costas da América encontraram o peixe-boi marinho e ficaram desconcertados. Colombo registrou em seu diário, em 1493, que viu sereias nas Américas, mas que eram menos bonitas do que as dos contos. Não eram sereias, eram peixe-bois. A lenda da sereia, a mulher metade peixe que atrai marinheiros, existe em quase todas as culturas marítimas do mundo, e há séculos o peixe-boi é apontado como uma das origens para essas histórias. A ordem científica dos peixe-bois, Sirenia, foi batizada justamente em referência às sereias da mitologia grega. De longe, ou em mais condições de visibilidade, um peixe-boi emergindo para respirar, com as nadadeiras dianteiras apoiadas sobre uma rocha e o focinho arredondado acima d'água, podia evocar a silhueta de uma figura humana saindo do mar. A imaginação dos navegantes fez o resto. O peixe-boi tem uma das reproduções mais lentas entre todos os mamíferos aquáticos. A fêmea atinge a maturidade sexual entre 3 e 5 anos de idade. A partir daí, gera normalmente um único filhote por gestação. A gravidez dura aproximadamente 12 meses. O intervalo entre um parto e outro é de 2 a 5 anos, dependendo da espécie e das condições ambientais. O filhote nasce já grande para os padrões dos recém-nascidos, pode pesar mais de 20 quilos, e depende da mãe por 1 a 2 anos, mamando e aprendendo os caminhos dos rios ou da costa. Essa estratégia reprodutiva, que os biólogos chamam de K estrategista, funciona bem quando a mortalidade de adultos é baixa. O problema é exatamente esse: quando a mortalidade de adultos aumenta por pressão humana, a espécie não consegue repor as perdas a tempo. Um adulto saudável de peixe-boi não tem predador natural relevante.
Tubarões podem atacar filhotes ocasionalmente, e há registros pontuais de onças atacando peixe-bois da Amazônia durante as cheias, quando os animais entram em igapós rasos. Mas para um adulto de 300 a 600 quilos nadando em seu habitat natural, não há ameaça do ecossistema. A vulnerabilidade do peixe-boi é quase inteiramente humana. Sem o comportamento de fuga desenvolvido por presas naturais, o animal não aprendeu a desconfiar de embarcações ou de redes. Isso tornou uma vítima particularmente fácil das atividades humanas, tanto da caça intencional quanto das mortes acidentais. Por 5 séculos, o peixe-boi foi caçado intensamente ao longo de toda a costa brasileira e nos rios amazônicos. A carne era consumida fresca e salgada, o couro era transformado em correias, selas e bens de couro duráveis, e a gordura servia como combustível para lamparinas e como produto culinário. Para os europeus que chegaram às Américas, uma criatura de 300 quilos e baixa mobilidade era um recurso alimentar extraordinariamente eficiente. No Nordeste, durante o período colonial, o peixe-boi foi uma fonte proteica fundamental. A caça foi intensa o suficiente para eliminar populações inteiras de trechos costeiros onde a espécie era historicamente abundante. Na Amazônia, o período mais devastador foi o auge do comércio de couro e banha, entre o final do século XIX e meados do século XX, quando dezenas de milhares de animais foram mortos. A caça direta é proibida no Brasil desde a década de 1960 e hoje está bastante controlada. Mas as ameaças atuais são numerosas e difusas. A morte por captura acidental em redes de pesca continua sendo significativa, especialmente no litoral nordestino. O peixe-boi entra na rede atrás do peixe, fica preso e afoga. O impacto de hélices de embarcações é outra causa importante de morte e lesão. O animal sobe lentamente para respirar, muitas vezes em canais navegados, e não tem velocidade de escape. No litoral, a destruição dos bancos de fanerógamas marinhas, por poluição, sedimentação e desenvolvimento costeiro, reduz a disponibilidade de alimento. Na Amazônia, o desmatamento nas margens aumenta a sedimentação dos rios, prejudicando as macrófitas das quais o animal depende. As mudanças climáticas agravam tudo, secas extremas reduzem o habitat disponível. A partir dos anos 1980 e 1990, o Brasil montou estruturas de conservação específicas para o peixe-boi. O IBAMA e o INPA mantiveram programas de reabilitação para animais encalhados ou órfãos, especialmente no litoral nordestino. O Centro de Conservação do Peixe-Boi, no Ceará, chegou a ser referência em reabilitação e soltura de animais. Filhotes órfãos capturados são criados em cativeiro, treinados para se alimentar sem ajuda humana e soltos em áreas protegidas com monitoramento por radiotransmissores. Estima-se que a população de peixe-boi marinho no Brasil seja de apenas algumas centenas de indivíduos, concentrados em alguns trechos do Nordeste. O peixe-boi da Amazônia tem população maior, mas também declinante. A recuperação é possível, mas exige manutenção do habitat, fiscalização da pesca e comprometimento de longo prazo, dado o ritmo reprodutivo lentíssimo da espécie. O peixe-boi é um gigante manso que pesa até 600 quilos, come dezenas de quilos de plantas por dia, é parente do elefante, e inspirou a lenda das sereias. Sobreviveu a 5 séculos de caça intensa e ainda enfrenta redes, hélices e destruição de habitat. Sem predadores naturais e com reprodução lentíssima, ele depende inteiramente de nós para continuar existindo nos rios e no litoral do Brasil. Se esse vídeo te fez ver o peixe-boi com outros olhos, deixa o like, comenta o que mais te surpreendeu e se inscreve no canal para acompanhar os próximos documentários sobre a fauna brasileira. O link para a matéria completa com fontes está na descrição.